Projeto Semana Ativa Curitiba. Você quer que vire lei? Não sai daí para entender mais um pouco sobre essa proposta. Mas e aí, você quer que vire lei? Este é mais um episódio da nova série do CMC Podcasts, onde a gente apresenta os projetos de lei que estão tramitando aqui na Câmara de Curitiba. Só não esquece uma coisa, para comentar, você precisa seguir o nosso canal aqui no YouTube. Se inscreva agora. No episódio de hoje, o vereador Bruno Rossi apresenta a proposta de criar a Semana Ativa aqui na capital paranaense. E para completar a conversa, nós temos dois convidados conosco aqui também. O primeiro é o Anderson Moraes, que é empresário do setor fitness. Ele é CEO de duas academias aqui em Curitiba, a X-Play e também a 7Play. E ao meu lado eu também tenho o Rogério Scarione, que é jornalista. Eu gostaria agora que vocês se apresentassem, por favor, começando pelo vereador Bruno Rossi. Bom, Pedrita, muito obrigado aí pela participação no podcast aqui da Câmara. Quero agradecer toda a diretoria de comunicação em nome do Diogo e dizer que eu estou muito feliz aqui de poder participar do Você Quer Que Vire Lei, um projeto de minha autoria que conta com a participação não só do Rogério, mas também do Anderson Moraes, que é um amigo que eu tenho. Eu sou vereador aqui da casa, do primeiro mandato, né? Minha primeira eleição, consegui virar vereador, me tornar vereador. E esse foi um dos primeiros projetos que eu estive apresentando na minha legislatura. Foi uma ideia junto com o Moraes, que é proprietário da academia onde eu treino. E eu sou o primeiro secretário da casa aqui. Já vi toda a tramitação desse importante projeto que eu tenho certeza que vai virar lei e que está na Comissão de Educação, que é a última comissão a passar pelo processo legislativo aqui da Câmara Municipal. Isso aí. Anderson? Primeiro, eu queria agradecer, né, por estar participando com vocês aqui, estar junto nesse projeto, um projeto que é muito importante para nós, da área fitness, da área das academias, dos praticantes também da atividade física. Curitiba é uma capital já reconhecida por vários meios de transporte, limpeza, e a ideia agora é fazê-la ser reconhecida também como uma capital da atividade física, né? Então, esse é o grande proposta aí. Rogério? Bom, eu sou o Rogério Scarione, sou jornalista, trabalho no ramo esportivo, além de estar caminhando junto com o Bruno Rossi, né? Ao qual quero também agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast da Câmara Municipal de Curitiba. Sou um entusiasta dos esportes, né? Não só dos esportes talvez mais tradicionais, ali como o futebol, que é algo que faz parte do meu dia a dia. Sou jornalista esportivo, mas também sou um praticante de exercícios como a academia. O Moraes também, um amigo de longa data, um prazer imenso estar aqui junto com ele, junto com vocês, e é sempre muito bom estar podendo falar sobre melhorias para a nossa cidade, porque eu acho que algo que todos nós temos em comum é sermos apaixonados por Curitiba. Então, com certeza, esse projeto do vereador Bruno Rossi vem para trazer aí uma melhoria na vida do cidadão curitibano. Inclusive, olha, eu já quero começar aqui o nosso podcast trazendo um bate-papo que eu tive nos bastidores com o vereador aqui, quando a gente estava falando justamente sobre esse projeto de lei. Ele já tinha me dado um insight muito legal do que muita gente acha que aquele futebolzinho do final de semana, né, uma vez por semana, a cada 15 dias, já é praticar atividade física, eu já estou no lucro e está tudo certo. Mas o objetivo do projeto de lei do vereador é ir mais além do que isso. É incentivar realmente as pessoas a fazerem aquela prática da atividade física quase que diária mesmo, né, vereador? Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre o que é esse projeto de lei, por que você propôs ele aí aqui na Câmara Municipal. É isso mesmo, Pedrita. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, nos últimos dias, e realmente foi um questionamento que você me fez e que eu apresentei para você, porque hoje em dia a gente nota que não só aqui em Curitiba, né, estou falando na abrangência Brasil inteiro, as pessoas estão procurando mais atividade física, poder se cuidar mais, não só do físico, mas também do mental. Então, a principal ideia aqui, na verdade, é a questão do mental. Nessa semana ativa, que a gente até está colocando como principal ideia a saúde mental das pessoas. Que a gente sabe que, infelizmente, por conta da pandemia, muita coisa acelerou
na nossa vida, né? A gente é uma Sim. geração da pandemia, anterior à pandemia, uma geração pós-pandemia. Uhum. Eu brinco que a minha filha é uma criança que ela teve a primeira infância na pandemia, né? Que foi ali no período de 2020 a 2021, ali um pouquinho, Finalzinho de 2021, finalzinho de 2000, começo de 2022. quase 22 ali, né? Que Uhum. daí passou. Então, assim, a gente nota, eu também tenho um irmão médico, a gente nota que realmente a questão emocional, né, psiquiátrica das pessoas em geral, ela foi muito afetada com essa pandemia. Então, a gente eu procurei, conversando depois, o Anderson Moraes também vai explicar a ideia, foi numa conversa na academia mesmo, né, que ele é uma pessoa extremamente comunicativa, a gente estava conversando, aí me apresentei como que lá eu procuro focar no meu treino, fazer o meu treino ali, não conversar muito, porque na correria nossa do dia a dia, às vezes a gente não consegue estar batendo esse papo, né? Então, daí eu me apresentei, falei quem eu era, ele falou que tinha essa ideia, né, como proprietário, eu achei fantástica, porque assim, realmente eu acho que todo mundo aqui que está participando desse bate-papo tem alguém ou algum conhecido ou algum familiar que já enfrentou um problema de depressão ou está passando por uma dificuldade, né, nesse momento, ou talvez alguma pessoa que está assistindo a gente agora aqui, né, que também esteja enfrentando por isso. E a atividade física ela é fundamental, fora, lógico, um acompanhamento médico aqui, né? A gente também não pode, né, incentivar as Descartar pessoas, isso, né? descartar, Uhum. mas a atividade física ela ajuda muito a prevenir, essa forma de prevenção. Então, tabelei com ele aqui, lógico, passei por toda a nossa equipe jurídica e vimos como esse projeto poderia se encaixar. A gente teve a ideia de encaixar na última semana de setembro, por conta do Setembro Amarelo, na prevenção ao suicídio, né, todas aquelas doenças psiquiátricas e mentais, e a gente encaixou principalmente na última semana, porque é quando começa a primavera, que a gente sabe que é o momento que a atividade física mais assim tem aquela adesão, porque o clima está melhor, e aqui em Curitiba a gente sabe que a gente tem um inverno um pouquinho mais rigoroso, a gente tem um frio mais intenso do que muitas cidades aí no questão Brasil, né? Mas eu Sim. digo até no próprio estado do Paraná, né? Aqui a nossa cidade é uma das cidades mais frias do nosso estado. Então foi basicamente essa ideia que a gente costurou e paralelo a isso, né, que nem a gente vinha conversando, por exemplo, hoje eu conheço muito mais gente que pratica uma atividade física, uma musculação, ou faz uma luta, uma arte marcial, do que joga bola. Eu, Bruno Rossi agora, né, particularmente, não só vereador, como cidadão curitibano, Sim. eu gosto muito mais de futebol. Só que com a correria do meu dia a dia, eu não tenho como jogar futebol todos os dias. Eu acho que a maioria das pessoas aqui que tem uma atividade profissional, fora do momento do trabalho ou do familiar, é muito mais prático ela conseguir ir numa academia, ter uma constância muito maior do tempo, até porque a atividade física de qualidade, ela não precisa ser aquela 1h30, 2 horas, acho que o Moraes vai entrar na parte técnica aqui para explicar. Sim. Então, assim, você consegue ter um comprometimento muito maior. E é como eu falei para você, eu nunca vi ninguém sair da academia e abrir uma latinha de cerveja, como todo mundo faz uma pelada de futebol. É bem isso, né? Moraes, conta um pouquinho pra gente, então, como que foi a sua participação na construção dessa proposta de lei. Bom, eu como proprietário da academia, sou personal há 20 anos, então estou no dia a dia das academias. A gente sente a dor da população, sente a dor do outro lado também, que é o proprietário. Então, a nossa ideia é para os dois lados. Acho que para os três, a gente pode dizer, né? Tanto para a parte da política ali, a parte da população e a parte do empresário. Onde a gente precisa... Curitiba, hoje, a cada 10 pessoas, a gente tem 4 praticantes de atividade física. Então, a gente precisa inverter pelo menos isso, né? Trazer mais pessoas para essa atividade física. Então, a academia, em Curitiba tem mais de 550 academias. Então, tem academias espalhadas por Curitiba toda, tem mais de 50 parques. Então, a gente tem muitas condições de trazer mais pessoas para a atividade física. Trazendo mais pessoas para a atividade física, vai melhorar lá na ponta a questão da saúde, né? Isso já é indiscutível, é uma epidemia que a gente tem de diabetes. Falando da saúde mental hoje, é muito grande o problema que a gente vê diariamente na academia, pessoas com depressão, ansiedade, problema de obesidade devido à ansiedade. Então, a melhor ferramenta que a gente vai ter para trabalhar isso é a atividade física. Então, a gente conseguindo aumentar a adesão das pessoas com a atividade física, vai melhorar para todos os profissionais também da área, personagens trainers, nutricionistas, psicólogos, donos de academia, vai mexer com a economia, vai trazer mais pessoas
e a gente vai trazer uma melhora para a população. A gente tem muitos parques, a gente pode fazer um link entre o privado, entre a parte da municipal, para poder ajudar a incentivar isso. Então, a ideia dessa semana é que a gente fala, é levantar o hype, acender essa chama, que a pessoa venha para a atividade física, trazer isso junto com o governo, junto com as entidades, onde ela pode estar fazendo um trabalho de promoção, um trabalho para trazer essas pessoas. Então, seria uma semana onde a gente só falaria disso, atividade física, colocar na cabeça das pessoas a importância da atividade física, e não só a prática, mas pratique com segurança. Então, vinculado aos médicos, a gente proporcionar a pessoa poder ter uma avaliação física, ter um profissional. Muitas pessoas saem correndo nos parques, e a gente precisa de um profissional supervisionando aquilo. Então, a gente pode estar fazendo esse trabalho onde um profissional realmente vai passar um treino adequado para aquela pessoa. Então, é uma situação onde a gente precisa trazer essas pessoas para a atividade física. Rogério, qual que é o papel das parcerias nesse projeto de lei? Assim, como que vocês pensaram nisso especificamente? Porque o próprio Moraes falou, né? A questão da gente ter o poder público integrado na execução dessa lei futuramente, se ela for aprovada e entrar em vigor, né? Mas a sociedade também como um todo, ela pode apoiar essa semana ativa, né? Com certeza, com toda certeza. Mas eu acho que talvez ali o principal desse projeto, dessa ideia, é exatamente essa união de forças do poder público com o educador físico, com as academias. Porque o que acontece? O Bruno falou uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é esse entendimento que o cidadão vem criando de que o exercício físico ele faz bem não só para o corpo, não só para a parte física, mas também para a parte mental. E acho que nos últimos tempos, essa era pós-pandemia vem nos ensinando muita coisa. E isso eu acho que é um legado interessante. O próprio Moraes, ele já está nesse ramo há muito tempo, né? Ele já é educador físico há muito tempo, ele já vem de uma ideologia de artes marciais e tudo mais. E o que acontece? Ele já vem com esse tabu, buscando quebrar esse paradigma de ensinar a população mesmo de que existem outros benefícios, não só o ganho muscular dentro do esporte, dentro da atividade física. Então, acho que essa união de forças, ela é muito interessante para que, de fato, exista ali uma conscientização da população e aí, né, ela sendo incentivada por essa soma de forças para que entenda mesmo a importância do exercício físico e tendo uma semana em Curitiba para isso, algo que está ali, como o Moraes acabou de citar, sendo batido, sendo incentivado, né, sendo colocado ali em pauta na nossa cidade, com certeza o bem-estar do cidadão curitibano ele vem em primeiro lugar. E isso é muito importante. A gente sabe, né, é um clichê, mas é uma grande verdade, que esporte é vida. Né, que o esporte ele leva as pessoas a muitas coisas, né? Desde a inserção lá na infância até os ganhos que ele tem já numa idade mais avançada. Então, assim, tudo que tem ali com o esporte é interessante. E essa soma de forças é muito importante para que chegue na população e que, claro, quanto mais curitibanos, e a gente está falando aqui no âmbito municipal, conseguirem entender isso, melhor é para todo mundo. Inclusive, quebrar até aquele preconceito que as pessoas têm do seguinte sentido. Eu não tenho um corpo muito bonito, eu não sou magra, eu não sou musculoso, eu não sou definido, então aquele ambiente da academia não é um ambiente para mim, aquele ambiente é só para quem realmente já chegou onde queria estar, né, Moraes? Isso, a atividade física é uma coisa, estética é outra. A estética, a gente sempre fala, vai ser uma consequência. Então, se você cuidar da sua saúde, se você emagrecer, você vai ter uma melhor estética. Mas você não pode ir para uma academia, e não é só academia, uma atividade física, uma aula de luta, o próprio futebol, uma atividade física. Você vai com outros objetivos. Uma corrida no parque, né? Uma corrida no parque. A gente tem tantos parques aqui em Curitiba, né? E a gente precisa se conscientizar que a atividade física vai ser a nossa independência quando tiver mais velho. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que me leva para a atividade física. Eu quero poder estar mais velho, poder estar carregando a minha sacola, poder estar subindo num carro, poder estar subindo uma escada. Ela vai dar essa independência para a gente.
E a atividade física hoje é indiscutível, a questão de saúde. Obesidade, depressão. Então, a gente tem que ligar um alerta em cima disso e aumentar essa adesão. E essa união, né, que vocês falaram, é muito importante. Nós aqui, da Instituir Políticas Públicas, Moraes aqui, como um proprietário da academia, que eu sei que também, além da vontade que ele tem, outros colegas dele também têm essa mesma vontade. E o interesse daí dos curitibanos, aí entra essa questão. De fomentar, né? De fomentar. Esse interesse de estimular, E eu de acho incentivar. importante também, né, São- Pedrita, são frisar, três pilares, mas eles são são juntos, conexos, né? retroalimentares, São. né? Até eu acho muito legal, né? Esse número já mostra também que o Moraes está muito bem atualizado na nossa cidade. Agora, no sábado que passou, nosso prefeito Eduardo Pimentel inaugurou o Mais um 52º parque, em Isso. homenagem ao Papa Francisco, lá no Barreirinha, que fica muito próximo ao Parque São Lourenço, que também é um parque que pode ser, né, usada a Semana Ativa de Curitiba, com essas ofertas dessas aulas que a gente também tem que falar, são aulas gratuitas da população também. A SMEL, né? Tem várias... É a Secretaria de Esportes. proporciona essa gratuito, então tem os parques, lugar para fazer atividade física em Curitiba tem bastante. Falta a gente talvez organizar isso. E vem né? crescendo na cidade, Com né? Você certeza. vê um número de corridas crescendo em Muito. Curitiba. Então, o momento que o Bruno propõe essa ideia aqui no nosso legislativo curitibano vai muito de encontro àquilo que o cidadão está respondendo dentro da rua, né? O que o curitibano realmente está mostrando, que a nossa cidade vem assistindo esse crescimento, essa procura pelo esporte. Então, acho que o momento é o ideal. E nada melhor do que o poder público estar incentivando isso. Claro. É muito importante também. E eu julgo também que a gente tem um número muito grande de academias, né? E com esse número a gente entende também que tem essa procura, tem esse interesse, né, por parte da população, como o Rogério falou, aumentou e muito o número de corridas de ruas. Eu acredito que todos os finais de semana a gente tem alguma prova, alguma maratona, né? A gente sempre tem essas provas independente do nosso clima. Isso, né? Porque é um independente. clima E a própria Câmara Municipal, ela acaba incentivando essas competições, né? Porque é recorrente projetos de lei aqui que fomentam a oficialização desses eventos, né? Até como uma forma para que o poder público possa ajudar ainda mais a fomentar a realização dessas competições, né? É isso mesmo. E o poder público tem que estar diretamente relacionado nisso, né? Principalmente pela saúde e bem-estar dos curitibanos. Paralelo a isso, com relação também aos empresários, os proprietários da academia, que também é uma geração de renda, né? De emprego também, que eles têm. Pode falar mais. E eu queria chamar para mais uma coisa. A gente vê 3 óticas, 3 ângulos, né? Mas a gente pode colocar mais um também. As empresas, fora, em outros países, já é trabalhado isso. A pessoa que pratica atividade física, ela tem bonificações. Há pouco tempo aconteceu um caso fora, até na China mesmo, de uma empresa, a pessoa que fizesse 50 quilômetros no dia, ela dobrava o salário no mês. E Olha isso que legal. estourou, foi uma adesão muito grande. Então a gente vê aí um case de sucesso que a gente pode estar trazendo para trabalhar só o poder, a parte municipal, a parte das empresas de clubes, academias, a parte da população e a parte das empresas também, de alguma forma beneficiando aquele funcionário, aquele colaborador que faz atividade física. Porque um colaborador que faz atividade física, ele vai faltar menos, ele vai render mais no trabalho. Vai adoecer menos. Vai adoecer menos, é menos questão de atestado, ele vai produzir mais. Então, é mais uma ponta que a gente pode estar trabalhando também para estar favorecendo essa atividade física, né? E incentivando isso. Sim, e Curitiba também, como o Rogério falou, o Moraes também já está há muitos anos, né, nesse ramo, né, da atividade física, de artes marciais. Curitiba já é uma referência, principalmente em artes marciais aqui na nossa cidade, né? A gente sabe por conta de uma questão histórica, né? Com certeza. Principalmente de grandes lutadores que saíram aqui de Curitiba. Então, realmente, Curitiba, a nossa cidade, ela pode ser uma cidade pioneira, porque eu desconheço esse projeto. Esse projeto realmente é um projeto que eu acho que nas capitais eu desconheço que já tenha virado lei, que tem essa semana ativa. Então, acho que a gente pode se antecipar às outras capitais do nosso país. Né? Tá dando esse passo à frente. E um passo à frente, né, para ter uma lei inédita a nível nacional. Pode falar. Isso vai trazer também empresas. A gente teve a Red Bull aqui fazendo um evento de Fórmula 1. Curitiba se tornando, tendo esse marco, a cidade, a capital da atividade física. Vão vir empresas ligadas ao esporte,
Então, vai gerar ali uma parte de turismo, vai trazer eventos esportivos. Então, tem muita coisa envolvida, muita coisa pró, né? Muita coisa a favor para a gente poder conseguir isso. Olha, uma ideia legal, por exemplo, na semana ativa poderia fazer uma competição para marcar justamente essa semana, né? Sim. Tipo, uma competição de triatlo, por exemplo, onde você faz vários exercícios físicos ali, né? Ao mesmo tempo, vamos lá, vamos jogar campeonatos de CrossFit, eles marcarem aquela semana para fazer as competições ali entre as boxes, enfim. Dá para fazer muita coisa para incentivar as pessoas, né? Essa é a ideia. Onde toda a parte física faça uma atividade. Então, as escolas com as crianças, as empresas com os funcionários, a parte do governo ali com rádio, televisão, todo o apoio que puder dar. Então, fomentando isso nessa semana, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais adesão. E assim, não é só uma semana, né, pessoal? É um marco apenas. Então, a gente vai fazer esse marco nessa semana para que traga, acenda isso, para que leve para o resto do ano. Então, deixar bem claro, não é uma semana, mas sim o marco aqui em Curitiba, uma data X, para que a gente possa trabalhar isso. É isso mesmo, é importante frisar que é um marco, É um né? Porque marco. senão a pessoa fala, pô, só vou Só treinar vou essa fazer essa semana, semana. então Não, mas eu já essa fiz a cumprir minha é a atividade semana física. no ano para não deixar esquecer É. a importância. A Para importância. não treinar só no verão, né? Sim. Ou para o verão, Porque eu né? Antes acredito, do né? Não sei, verão. até uma curiosidade, se o Moraes puder tirar essa curiosidade que eu tenho. Eu acredito que as academias, principalmente na época do verão, acredito que o fluxo, a adesão dos alunos é muito maior do que, principalmente nesse clima frio que a gente está enfrentando hoje aqui Sim. na cidade de Curitiba. Ainda tem bastante gente que vai pela estética para ficar bonito no verão, né? E é isso que a gente precisa derrubar, que é pela saúde. Então ela vai ter que treinar o ano inteiro para ter aquela saúde e para sim, né? No verão ela também tem essa estética, porque isso é o bem-estar. Ela se sentindo bem com ela também é importante. Uhum. Mas ela precisa entender que ela tem que praticar o ano inteiro, assim como cuidar de uma alimentação, cuidar da sua saúde mental. Esse marco, ele a partir de setembro ali mais ou menos, acaba o período de férias, é onde o pessoal liga que, ó, segundo semestre, tá na hora de eu... Chegando, A promessa né? do começo de ano começa ali em setembro, né? Infelizmente. Mas a ideia é que ela comece em setembro e atravesse o ano e volte até setembro, né? E é aquilo mesmo que você falou também no começo do bate-papo, né, Pedrita? Que as pessoas, elas têm que procurar muito, porque muita gente ainda fica com aquele receio por causa do corpo, mas não é só por causa do corpo, porque a cabeça também tá falando, poxa, acho que eu tô meio gordo aqui, né? Não tô bem, não quero ir treinar, não quero ir na academia, não quero encontrar pessoas, então acho que daí entra muito na questão da própria ideia do nosso projeto. É porque, assim, eu não queria entrar no assunto, mas eu me vi nesse lugar em vários momentos, assim. Só para deixar, assim, um depoimento meu aqui. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu emagreci 40 quilos bem recentemente, porque eu fiz uma cirurgia bariátrica para tratar a minha obesidade. Então, eu ia para academia, mas eu sempre ia com esse receio do tipo assim... O que eu estou fazendo aqui? Eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. E eu ficava muito incomodada de estar ali no meio de pessoas mais magras. Mas, ao longo desse processo em que eu perdi bastante peso, mas fazendo atividade física todos os dias, porque faz parte do meu tratamento para me manter magra, eu entendi que a atividade física ela é importante para, principalmente, a minha saúde mental. Porque eu estou cada vez menos ansiosa, porque eu estou treinando cada vez mais. Então, não é só a questão da estética, é porque realmente está me ajudando em todo esse meu processo de perda de peso. Então, para quem realmente, às vezes, acha que não se encaixa naquele lugar, vai, porque aquilo dali vai trabalhar também a sua mente. E você vai perceber que o ambiente pertence a todos, né? Seja num parque, numa academia, numa sala de ginástica, de dança, por exemplo. Eu queria Isso. parabenizar você, não imaginava, né? Dizer que, com certeza, isso passa também pela sua cabeça, Sim. né? A sua força de vontade, Uhum. que eu também tenho grandes amigos, o meu melhor amigo, inclusive, fez uma cirurgia bariátrica também, e eu sei que ele sempre está se esforçando na academia, porque principalmente, além de toda a questão da cirurgia, da estética, a cabeça é tudo, É principalmente nessa... E ele faz esse acompanhamento também com nutricionista e tal, né? Com tudo, terapeuta, com terapeuta né? e Isso. É importante, psicólogo, é e importante. principalmente com atividade física. É importante. E isso mostra realmente o A que a ideia gente do falou, projeto. né? Uma síntese. A importância do esporte, da atividade Pra física tudo. para a saúde mental. Isso aí. É. Então, só para tirar tema, viu? Se você ficou até agora no final do episódio e ouviu o meu depoimento, volte a algumas casas, vai lá no CMC Podcasts, procura aí podcasts do ano passado e faça uma comparação do antes e depois e veja a importância de ter atividade física na sua rotina.
tá bom? Agora vamos encerrar. Eu só queria falar para vocês aqui, aliás, queria que o vereador nos contasse aonde está a tramitação do projeto de lei para que as pessoas possam aí estar acompanhando no nosso site quando ele vai para o plenário. Então, ainda não temos uma data, né, definitiva para quando ele vai ao plenário. Ele tramita no processo legislativo, ele tramita por algumas comissões na casa. Pelo perfil e ideia do nosso projeto, ele está na última comissão, julgo eu, que seria a Comissão de Educação. A partir da aprovação nessa comissão, o projeto está pronto para ser levado em plenário, discutido, encaminhado e votado pelos outros vereadores. Aí, com certeza, já vou pedir para eles também pela aprovação, mostrando toda essa conversa. A gente vai ter também esse debate no plenário e eu tenho certeza que os vereadores vão concordar, porque é um projeto muito bom para a nossa cidade de Curitiba. E dizer assim, como eu falei no primeiro podcast que eu fiz aqui de apresentação, qual é um sonho que você tem aí, Bruno, como vereador? Eu tenho essa aprovação desse projeto importante virar lei, sancionado pelo nosso prefeito Eduardo Pimentel, e dizer que chegar alguma informação para mim de algum curitibano que venha também testemunhar e falar, poxa, Bruno, esse teu projeto, conduzido, né, com essa ideia pelo Anderson Moraes, proprietário da academia onde eu frequento, que foi debatido aqui com o Rogério e com você, Pedrita, salvou minha vida, ou a questão da minha saúde mental, que eu estava com uma depressão profunda, mas com essa ideia de incentivar a atividade física, você realmente fez a diferença, porque aqui nós, como vereadores, nós estamos para representar vocês e para fazer a diferença na vida da população curitibana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Anderson, sua mensagem final? Isso aí, a gente está focado, quer fazer esse projeto acontecer. Espero muito ver a minha cidade, ver Curitiba se tornar, assim como eu sou um professor de educação física, ela se tornar referência em educação física no Brasil. Então, acho que isso vai ser um grande projeto e uma satisfação enorme vendo isso acontecer. Rogério, qual que é o seu recado aí para quem ficou até o final aqui no podcast? Bom, eu quero dizer que, assim como as pessoas que estão nos acompanhando até agora, também sou um entusiasta do esporte, também sou um apaixonado por Curitiba e tenho esse sonho de ver a nossa cidade cada vez melhor. Como disse o vereador Bruno Rossi, como disse o Anderson Moraes, então espero realmente logo estar vendo isso em prática, né? Esse projeto aprovado, mas principalmente ele em prática. Espero que o esporte esteja cada vez mais inserido na vida dos curitibanos. Isso aí, muito obrigada a vocês todos por estarem aqui. E eu quero deixar o meu recado final, que é o seguinte: com este novo programa, nós queremos democratizar a informação, com uma população cada vez conectada com as decisões que são tomadas aqui na Câmara de Curitiba para toda a cidade. Afinal de contas, esse é um lugar onde todos convivemos e buscamos qualidade de vida. Gostou do episódio? Gostou do tema que o Bruno Rossi trouxe aqui para o seu projeto de lei? Então deixe o seu like aqui nesse programa para a gente ter como termômetro aí para saber se a população está gostando ou não das ideias que estão sendo defendidas aqui na Câmara de Curitiba. E compartilhe para que mais gente possa ser incentivada pelas ideias que os vereadores trazem aqui. Até o próximo programa.